E hoje a gente vai falar sobre como estruturar a sua cozinha para facilitar a produção de doces funcionais. Então, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: não é porque a gente está começando de uma forma pequenininha, não é porque a gente está começando na cozinha de casa que a gente não tem que ver o nosso negócio. Sim, porque o primeiro ponto é a gente ver a nossa produção como um negócio. Não importa se você vende 1, 2, 3, 4, 20, 10 bolos. Então, o que acontece? Você tem que ver a sua produção, o seu trabalho como, de fato, um negócio. E quando a gente está diante de um negócio, o ideal é que a gente veja os nossos processos como uma grande linha de produção. Uma grande linha de produção que eu digo não necessariamente precisa ser grande, tá? Mas eu tô falando aqui, o ideal é que a gente forme um processo que obedeça as características, os princípios de uma linha de produção. E mais uma vez aqui eu reforço, independente de você já estar produzindo muito, de você estar produzindo pouco, né? Se você está ainda começando ali ou se você está produzindo em larga escala. Essa questão de ver o seu negócio como uma linha de produção e organizar para que ele funcione como uma, independe se você é bem pequenininho ou se você já está aí em outro nível de negócio. Beleza? Então eu queria começar falando isso daí para vocês. E é o seguinte, a partir do momento que a gente consegue organizar o nosso negócio em etapas e forma uma linha de produção, a gente consegue fazer mais doce em menos tempo. Então, o que a gente consegue? Tempo é igual dinheiro, tempo é igual vida, né? A gente quer tempo para fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, a partir do momento que no mesmo espaço ali de tempo você consegue produzir muito mais, ou até que você consegue diminuir esse seu tempo de trabalho sem diminuir a sua produção, é perfeito, é onde todas nós queremos chegar. Isso daí a gente fala de otimizar o seu processo, que é justamente você produzir uma maior quantidade no menor tempo, mas isso tudo sem comprometer a qualidade. Tudo que a gente passa para vocês, todas as dicas que a gente dá, a gente não coloca em risco, tá? A nossa qualidade, a qualidade do nosso serviço e a qualidade do nosso produto. Mas uma vez que você consegue organizar o seu negócio, aí você consegue, de fato, garantir a qualidade final, garantir o produto que você vai entregar para o seu cliente e ainda assim fazer isso no menor tempo de trabalho. Então, coloquem essa palavrinha na cabeça aí, organização. Porque é o seguinte, você começou, tá lá fazendo de 1 a 2 bolos por dia. Beleza, a desorganização que você tem ali no seu dia a dia, na sua cozinha, pode não ficar tão evidente. Você pode achar que tá tudo bem. Ah, eu não preciso me organizar não, eu tô fazendo aqui 1, 2 bolos, tá de boa. Só que, a partir do momento que você precisar fazer 10 bolos numa manhã, como vocês têm visto algumas 10 meninas que já estão fazendo 10 bolos numa manhã, aí é que essa desorganização, é que essa falta de organização ela vai ficar evidente. É aí que essa falta de organização vai começar a te incomodar e é aí que as coisas podem desandar. Mas a gente vai dar todas as dicas para que isso não aconteça. Então, o que acontece? No primeiro dia, você pegou essa encomenda grande, as suas coisas ainda não estão organizadas, você ainda não processualizou a sua linha de produção, beleza. Mas, conforme vocês forem pegando 10 bolos, tudo para ser entregue ali numa manhã ou num dia, e vocês realmente não pararem para organizar a cozinha de vocês, esse processo que ali no primeiro momento é super legal, poxa, peguei 10 bolos numa manhã, que incrível, as coisas estão melhorando, estão evoluindo, tô bombando. Aí você fica feliz. Só que conforme você vai tendo que produzir muito e tá se deparando toda hora ali com a sua desorganização, isso vai começando a pesar. Você pode amar fazer o que você faz, mas isso vai começando a pesar. Você vai começando a se sentir cansada. Isso vai começando a te deixar exausta. Então a gente não quer que isso aconteça. Você pode sim produzir muito e manter ali uma leveza no seu trabalho, desde que as coisas tenham sido previamente organizadas. Então, o que acontece? A desorganização, além de ela não garantir que você entregue um resultado maravilhoso para o seu cliente, ela também faz com que você tenha atraso. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério com meus clientes, eles sabem disso. Eu dou um horário, eu conto assim, numa mão, já tô há 2 anos trabalhando com isso profundamente, assim, intensamente, e eu conto numa mão a quantidade de vezes que eu me atrasei. Porque eu acho que a gente tem que se preocupar com essa questão do horário, das encomendas. É claro que, principalmente em datas festivas, onde a gente recebe muita encomenda,
É esperado, às vezes, assim, né, um atraso de 10 a 15 minutos. Mas nada além disso. E a gente aqui, como eu sempre falo pra vocês, quer encantar o nosso cliente. Então, se o nosso cliente e o encantar é justamente superar as expectativas dele. Então, se ele já espera que você, ali no Natal ou no Ano Novo, entregue com certo atraso, tente se organizar de uma forma que você não atrase. E é isso que eu busco fazer aqui dentro do meu processo. O que acontece? Eu tô aqui falando de, veja o seu negócio como uma linha de produção. E eu tenho certeza que na cabecinha de algumas de vocês já deve estar assim, meu Deus, então eu preciso ter um maquinário, eu preciso modernizar minha cozinha não tem espaço para isso. E não! O que eu tô falando aqui é que, é organizar com aquilo que você já tem na sua cozinha. Vários de vocês já me acompanham há mais tempo e sabem que eu não defendo que vocês façam um investimento inicial no negócio de vocês. Eu quero que vocês comecem do jeitinho que vocês podem começar, com aquilo que vocês têm em casa, com aqueles eletrodomésticos, com aqueles aparelhos que vocês têm em casa, tá bom? Com aqueles utensílios domésticos que já fazem parte da sua rotina. E eu quero que você comece assim. E aí você vai organizar exatamente isso que você tem. Então tirem da cabeça que pra gente ver o nosso negócio como uma linha de produção, como uma empresa, a gente precisa ter um local que não seja na nossa casa, ou a gente precisa ter maquinários super modernos. Esqueçam isso. Não. O que eu tô falando é que vocês, dentro da realidade de vocês, com aquilo que vocês têm hoje, vocês conseguem otimizar, vocês conseguem organizar o processo de vocês para que desenvolver toda essa parte da produção mesmo dos produtos, dos bolos, de tudo que vocês decidirem fazer, aconteça de forma leve e que você consiga se organizar a ponto de garantir uma qualidade excelente e um resultado final para o seu cliente. Um resultado final incrível para o seu cliente. Porque olha só, a gente fala muito de encantamento, que é aquela parte que a gente faz a finalização do nosso produto, que a gente coloca uma fitinha, que a gente escreve um bilhetinho para o nosso cliente, certo? Mas você para e pensa aqui comigo. Se você está com pressa, porque você está desorganizada, você acabou gastando mais tempo do que você estava esperando gastar para fazer aquela quantidade X ali de bolos, né? Para honrar com a sua encomenda. Você concorda comigo que a primeira coisa que você vai abrir mão é dessa parte do encantamento? Você não vai abrir mão de colocar a calda no bolo. Mas se o tempo estiver contra você, se você já estiver em cima da hora que você embarcou com o seu cliente, você não vai ter tempo para fazer essa parte do encantamento. Você vai abrir mão dessa fitinha, desse cuidado a mais com o seu cliente, que é quando a gente vai justamente encantar ele. Então, vocês estão tendo a noção da importância de a gente, de fato, organizar? A organização, ela permite que a gente siga à risca todas as etapas que o nosso produto, que o nosso produto passe por todas as etapas que ele de fato precisa passar, que são as etapas que eu defendo aqui pra vocês. Então, assim, organização, gente, é vida. Organização é vida. Às vezes, você trabalhando sozinha, às vezes você do nada precisa triplicar a sua produção, sua demanda aumentou muito rápido, vocês têm visto que isso tem acontecido com as meninas também, a produção de vocês aumentou muito rápido. Você sendo uma só, se você organiza, aquilo que você sentia de repente, mas eu fazia 1/3 disso daqui, já pirava, como que eu vou dar conta? Às vezes a resposta para essa sua pergunta tá na organização. E eu fui prova viva disso daí, tá? Então assim, quando eu comecei, né, quando a gente começa, o que acontece? A gente quer manter aquela organização tradicional que já tem na nossa casa, que já tem na nossa cozinha, que já faz parte ali do nosso dia a dia. E uma vez, como eu disse pra vocês, a gente pega uma encomenda, mantendo a organização que já existe na nossa casa, na nossa vida, pegar uma encomendinha ali, não vai mudar nada, você vai conseguir levar numa boa, vai entregar aquela encomenda numa boa. Mas, conforme você vai pegando, essas encomendas vão aumentando, você vai recebendo encomenda com maior frequência e o número de bolos ali vai aumentando. O que acontece? Aí você percebe que começa a faltar panela, começa a faltar ingrediente, você começa a perder tempo. Então, se não tiver organizado, você fica assim, ó. Cara, cadê o chocolate? Cara, cadê o leite de coco? Onde foi mesmo que eu deixei a aveia? Isso acontecia comigo. Eu ficava que nem um piro tonto na minha cozinha, que não era grande. Por quê? Porque as coisas não tinham lugar para elas estarem. Então eu chegava, aí eu colocava uma parte das compras aqui, eu ia fazer o abastecimento, botava uma parte aqui, uma parte ali, outra parte ali. Senhor, na hora que eu ia atrás das coisas, eu não sabia onde estava. E isso começou a me incomodar, isso começou a me irritar. E olha que eu amo fazer o que eu faço. Mas quando a gente se depara com essa desorganização e a gente tem prazo a ser cumprido, a gente tem bolo a ser entregue, isso vira um caos. Então eu sou prova disso. E a partir do momento assim, ó, que a minha mãe veio, porque minha mãe é a doidona da organização, ela me ajuda muito com isso. Que ela falou assim, minha filha, você vai precisar se organizar. Foi incrível
como que eu comecei a conseguir produzir mais produtos, eu comecei a fazer novos produtos, comecei a conseguir produzir esses novos produtos em maior escala, sem que isso me estressasse, sem que isso me causasse desconforto ou irritação. Então a organização, ela mudou o meu nível de jogo. E eu acredito que para vocês vai ser a mesma coisa, porque não tem como, independente de você ser uma pessoa extremamente diferente, de mim, tá? Isso daí é fato. A organização, ela transforma o nosso processo, a nossa produção. Então, organização, vou falar essa palavra até o final hoje. E aí, o que acontece? Você fica nessa, né? Ah, onde tá a coisa, onde tá aquela coisa. Então, quando isso acontecer, vocês parem e falem assim, lembrem do que eu tô conversando com vocês agora e falem assim, não, tá na hora de eu me organizar. Então, aquele tempo que a gente tira pra organizar, na verdade, eu vou perder tempo organizando, isso é a maior leseira, né? A gente sabe o quanto que a organização, um espaço organizado, ele influencia nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, isso já é comprovado. E além do que ele vai tornar viável, ele vai fazer com que a sua produção aconteça de forma muito mais eficiente. E vai fazer com que você consiga produzir mais em um menor tempo e sem ter desgaste nenhum. Vocês viram, acho que a live com uma das meninas aqui, que elas falaram exatamente isso. Que elas se organizaram, conseguiram entregar os 8 bolos, eram 10 bolos ali naquela manhã, conseguiram fazer o encantamento, tudo certinho e sem estresse. Elas estavam imaginando que ia ser estressante, não foi. Por quê? Porque estava tudo organizado. Então, a gente tem que parar para organizar, pra gente ganhar tempo lá na frente. Fato, isso é uma verdade. Você que quer trabalhar com o mundo dos doces funcionais, isso na verdade é pra vida, mas como aqui o que eu falo é sobre para as mulheres que querem trabalhar com doces funcionais à base de biomassa de banana verde, é assim, ó, imperativo, é ordem, vocês têm que organizar a cozinha de vocês. Pode ser uma... Ai, Samantha, mas a minha cozinha é tão pequenininha. Não importa. Ah, Samantha, eu só trabalho com bolo de chocolate. Não importa. Pegue um armáriozinho ali na sua cozinha e coloque todos os ingredientes que você precisa para fazer o seu bolinho de chocolate. Se ajude e facilite o seu processo. Então, assim, qual foi o jeito que eu encontrei de cuidar de tudo isso, de melhorar, né, esse processo, essa organização, de realmente tornar o meu negócio, ver ele e fazer com que ele funcionasse como uma linha de produção? Eu peguei e dividi o meu negócio em 2 setores. Então, hoje, a gente tem o setor da venda, que também é chamado de setor comercial, e a gente tem o setor da produção, tá? Onde acontece a produção propriamente dita mesmo. Só que, vamos lá, anota aí no caderninho de vocês, porque isso daí dá para vocês aplicarem no negócio de vocês, independente do nível que ele esteja. Então, eu achei muito coerente fazer isso e tem funcionado super bem para mim. Eu dividi o meu negócio, anota. Dividi o negócio em 2, para quem trabalha com doces funcionais aqui. Eu dividi meu negócio em 2. Um é o setor de vendas ou setor comercial e o outro é o setor produtivo, beleza? Agora, dentro do setor produtivo, puxa 5 setinhas aí que eu vou estruturar o setor produtivo para vocês. 1, abastecimento, organização, produção propriamente dita, que aqui é a hora que a gente vai fazer o nosso bolo. Depois, finalização e entrega. Então, esses são os 5 pontos, são as 5 etapas que estão dentro do nosso setor produtivo. Hoje a gente não vai falar sobre o setor de vendas, a gente vai falar sobre o setor produtivo. E o setor produtivo, ele engloba essas 5 categorias aqui, essas 5 etapas, tá bom? Esses 3 aqui, ó, tem 3 deles que acontecem realmente dentro da minha cozinha, que é a parte do abastecimento, a parte da organização e a parte da produção, tá? A parte de finalização e entrega vocês seguram aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que criar processos, né? Criar setores dentro da minha cozinha. Bem, eu vou lá. O ideal é que a gente faça o quê? Defina um dia para fazer o nosso abastecimento. O ideal é que você tenha uma lista. A gente compartilhou essa lista com as meninas do curso. O ideal é que você tenha uma lista de tudo aquilo que você usa. Seja as farinhas, seja a parte de material descartável. Tudo. Então, coloca lá, descartável. Dependendo de todos os materiais que você usa, você coloca. Faz uma listagem deles. Então, eu não posso falar a listagem que vocês vão ter, porque vai depender da quantidade, do tipo de produto e a forma de apresentação desses produtos com os quais vocês vão trabalhar. Mas o ideal é que, eu tô trabalhando com 5 tipos de embalagens diferentes, tá? Beleza, então pega lá dentro da tua listagem de descartáveis, de embalagens, lista, coloca o código dessas embalagens, tá? Aí a parte de mercado saudável, farinhas funcionais.
Listem todas as farinhas funcionais que vocês usam no dia a dia. Então vai ser muito fácil, porque no dia... geralmente eu escolho a segunda-feira para ir às compras. Na verdade, quem vai às compras hoje em dia é meu irmão, que é o meu gerente de relacionamento e que faz essa parte externa para mim. Mas por muito tempo fui eu. Mas isso aqui, já tô entrando em outro assunto. Essa parte de fazer as compras é algo delegável. É algo que você pode fazer, você pode pedir, você pode pagar para uma outra pessoa fazer para você, tá? Tem coisas que só dependem de você, mas tem tarefas que você pode passar para outras pessoas, que vão fazer igual ou até melhor que você. Então hoje em dia eu passei pro meu irmão essa tarefa de ir às compras. E aí a gente vai às segundas-feiras. Por quê? Segunda-feira costuma ser um dia mais tranquilo pra gente que trabalha com a confeitaria. Seja a confeitaria tradicional, seja a confeitaria funcional. Aí o que acontece? Vocês tirem um dia do negócio de vocês para fazer esse abastecimento. Chegou o dia do abastecimento, aí fica fácil, vocês não precisam ficar que nem louca correndo da sala para a cozinha para identificar o que tá faltando. É muito simples, vocês vão pegar a listagem de vocês, tá bom? E vão resolver. Aí vocês vão ver, isso aqui eu preciso comprar, isso daqui eu não preciso comprar. Preciso comprar, não preciso comprar. De forma que vocês vão criar a melhor logística para vocês, a forma que melhor vai funcionar para vocês. Tem gente que faz a compra para que aquele material dure para uma semana. Tem gente que faz a compra para que aquele material dure por 15 dias. Tem gente que faz para que dure um mês. Então, assim, eu tô dando ferramentas, mas vocês vão adequar essa ferramenta para a vida de vocês. Então, eu quero que vocês parem e pensem a forma que isso melhor vai se adequar à logística de vida de vocês. O que a gente quer aqui é facilitar. Eu tô dando ferramentas para facilitar essa trajetória para vocês, mas como eu falo, não é nada engessado, não é nada obrigatório. Eu tô falando, eu escolho a segunda-feira porque é o dia mais tranquilo da minha empresa, mas vocês veem o melhor dia aí para vocês. Até porque, o que acontece? Algumas de vocês, ontem a Michelle falou, eu faço as compras no dia que eu tenho que fazer a compra para minha casa. Então ela encontrou essa forma e tá tudo bem. Então vocês que têm as compras de casa para fazer, que são esposa, que são mãe, não tem problema. Vocês podem também começar dessa maneira, para não ter que ir 2 vezes no mercado, façam isso. Levem uma listinha com as compras de casa e levem uma listinha com as compras do negócio de vocês, do empreendimento de vocês. O outro ponto é a organização. Beleza, Sá? Eu já fui lá, eu já tenho, eu já comprei todo o meu material, eu consegui estipular um dia para fazer o meu abastecimento. Agora eu cheguei com essas compras. Então agora você vai ser direcionada dentro da sua empresa, da sua cozinha, para o setor para o setor de organização. Não adianta nada fazer as compras perfeitamente se você pegar e cair no mesmo erro que eu caí no começo. E distribuindo as coisas pela casa. Aqui tá um espacinho, eu vou colocar o leite de coco. Aqui tem uma vasilha vazia, eu vou colocar o chocolate. Não, a gente vai começar o nosso negócio já fazendo da maneira certa, tá bom? Então, chegou com as compras, você vai higienizar o que precisa ser higienizado e você vai organizar o que precisa ser organizado. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, assim, tá? Porque já falei que vocês estão vendo a minha dificuldade hoje, né? Olha só. Aqui na minha bancada, pera lá, galera, eu vou mostrar primeiro pra vocês do Insta aqui, olha só. Aqui é a minha bancada, eu vou já mostrar pra vocês do Face e do YouTube. Aqui é a minha bancada. Aqui ficam os meus potes, que são de plástico, são potes que têm uma capacidade maior, tá bom? Eles ficam aqui nessa minha bancada de apoio, que é a bancada onde eu vou, de fato, confeccionar os meus bolos. Esses potes são potes onde eu coloco os materiais que eu uso em maior quantidade. Então, são potes de plástico. E aí, o que acontece? Eu deixo acabar. Depois que acaba, eu limpo, eu lavo, eu higienizo esses meus potes e reabasteço eles. Então, tem alguns potes que vocês, se chegarem aqui na minha cozinha, vocês vão ver que tem um pouquinho aqui só. E eu poderia abastecer, mas por que eu não faço isso? Porque eu quero realmente zerar esse produto aqui para que eu consiga higienizar meu pote e reabastecer. Então, aqui na minha bancada de apoio, eu tenho meus potes com os produtos que eu mais uso. E eu também tenho algumas prateleiras que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho algumas prateleiras aqui, ó. Vou já mostrar pro outro povo. Que são prateleiras onde eu também coloco meu material de apoio. Tipo, farinhas que eu uso, tá bom? Coisas que eu uso pra decorar os bolos. E eu trabalho tanto com pote de vidro quanto com pote de plástico. E eu vou já explicar pra vocês como que eu escolho com qual eu vou trabalhar. Eu faço assim. Nos potes de vidro, eu vou mostrar aqui pra vocês.
Os potes de vidro são mais higiênicos, eu sempre que possível prefiro, escolho, opto pelos potes de vidro, mas eles não são tão práticos porque eles são potes mais pesados. Então esse pote, por exemplo, que tem o meu granulado sem lactose que eu confeito meus bolos de chocolate. Eu também espero ele zerar, tá? E aí depois eu higienizo e reabasteço esse pote. Só que por que eu trabalho com o açúcar demerara num pote de plástico e trabalho com o meu granulado num pote de vidro? Porque é o seguinte, esse daqui, ele rende mais. Eu não uso em tanta quantidade como eu uso, por exemplo, o meu açúcar demerara. Então, o que eu não uso em quantidade muito grande, eu pego e coloco nesses potinhos de vidro. E o que eu uso numa maior quantidade e que tem uma rotatividade maior dentro do meu negócio, eu coloco nesses potes de plástico. Porque eu posso tranquilamente lavar depois, né? Eu higienizo e reabasteço, bem como esses de vidro aqui, mas a gente sabe que esse aqui ele é mais higiênico, então ele segura um pouquinho mais. E por isso eu coloco aqui produtos que saem numa velocidade menor, se comparada com esses que ficam aqui na minha bancada de apoio. Então, quando eu falo bancada de apoio pra vocês, eu tô falando, tipo, de armário, dessa minha mesa, ou essa mesa de inox. Mas por muito tempo eu não tive. Eu trabalhava na bancada que tinha na cozinha da minha mãe. Eu fiquei 1 ano trabalhando na cozinha da minha mãe, né? Entre um almoço e outro ali dela, a gente brigava, porque eu ficava muito chateada quando ela queria fazer peixe. Eu dizia, o cheiro do peixe vai estragar com meus bolos. E ela, assim, eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu quero na minha casa. Eu dizia, não, você tem que me entender e me ajudar. Mãe, se ela estiver aí, que ela tá vindo agora, ela vai confirmar essa história pra vocês. Mas assim, hoje eu trabalho com uma bancada de inox, porém, vocês não precisam ter uma bancada de inox. Pega uma mesinha que tem ali na casa de vocês, já separa pra ficar assim a mesinha, uma bancada de apoio. E o que você vai colocar? Tá bom, Sá, eu quero organizar desse jeitinho que você tá falando. O que eu vou colocar na minha bancada de apoio? Você vai colocar aquilo que você precisa pra fazer os seus doces. Então, na minha bancada de apoio, o que eu coloco? Os potes, as prateleiras e os armários que estão acima da minha bancada. E eu coloco aquilo que eu mais uso, aquilo que eu preciso que esteja mais acessível, tá bom? Então, assim, é tudo que eu vou precisar para bater a minha massa, para confeitar o meu bolo e etc. Ok? E daí, então, eu já falei do abastecimento, que são os 3 setores que estão dentro da nossa cozinha. Para quem tá chegando agora, eu divido meu negócio em 2 setores. Eu coloco o setor de venda ou o setor comercial e o setor produtivo. Dentro do setor produtivo, a gente tem 5 etapas, que é a etapa do abastecimento, da organização, da produção propriamente dita, da finalização e da entrega. E eu tô falando que 3 desses pontos aqui, eles acontecem de fato dentro da minha cozinha, que é o abastecimento, a organização e a produção. E eu tô detalhando esses 3 aqui para que vocês consigam aplicar aí na vida de vocês também. Então, o abastecimento, a questão de escolher um dia, de fazer uma lista, para já ficar mais fácil na hora de você ir às compras. O ponto 2 aqui, a parte da organização. Mostrei os potes maiores, eles contêm produtos que eu uso em maior quantidade, com mais frequência. Potinhos menores estão os materiais que eu não uso com tanta frequência, o que eu uso em menor quantidade. E agora eu vou entrar no setor da produção mesmo, tá bom? Que é o quê? Ele inclui uma bancada de apoio. Essa daqui, que eu tô falando, essa minha mesa, é a minha mesa de apoio. Mas a gente considera ela dentro do setor produtivo também. Apesar de, acima dela, ter várias outras coisinhas que me ajudam, utensílios que eu uso para tirar foto, ela é considerada a minha bancada de apoio. E aí, aqui nessa bancada de apoio, né, ou na sua mesinha de apoio aí, que você vai criar na sua casa para ter essa função, tá o meu liquidificador, tá a minha balança. É aqui que eu faço a finalização do meu bolo também. E dentro ainda do processo de produção, eu incluo o quê? O meu fogão, né? Porque de nada adianta eu bater massa se eu não assar meu bolo. Então, dentro do meu processo... Samantha, diz pra mim o que tu inclui dentro do teu processo de produção mesmo. Eu incluo o meu liquidificador, minha bancada de apoio, o meu fogão, a minha balança, porque eu não sou ninguém sem a minha balança, tá? E aqui entra tanto o meu liquidificador comercial, do dia a dia, né? Quanto o meu industrial. Então, eu gosto muito de dar essa dica pra vocês. Não estou ganhando nada, porque o dia que a Philips Valita me notar, meus amigos, aí será outro nível, né? Mas olha só, esse daqui dica pra quem... eu não tenho liquidificador bom em casa. Não importa.
Aqui as meninas já sabem, vocês começam com aquilo que vocês tiverem na casa de vocês. Eu não quero que vocês façam investimento inicial nenhum. Eu quero que primeiro vocês ganhem dinheiro, comecem a trabalhar com todas as informações que a gente tem passado para vocês e depois vocês façam investimento em eletrodomésticos, tá bom? Porque daí vocês vão pegar confiança, vocês vão se apaixonar e aí vocês vão fazer os investimentos de vocês conforme houver a necessidade. Então hoje eu tenho esse liquidificador, ele não é um liquidificador muito barato, assim, considerando que a gente tem liquidificador de R$80 no mercado. Esse aqui é um de 259, acho que pelo Mercado Livre vocês acham por um outro preço. É um Philips Valita, 700 watts de potência, 750 watts de potência. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Bato, tipo assim, por exemplo, geralmente eu faço a produção em larga escala de massa de bolo de chocolate, de biomassa. Mas os bolos saborizados, tipo bolo de maracujá, bolo de cupuaçu, coisas que eu não faço em larga escala ou que depende do dia. Aí o que acontece? Eu pego e bato nesse liquidificadorzinho pequeno. Então ele é meu liquidificador de apoio. Mas ele é maravilhoso, eu uso ele diariamente. E daí eu tenho o meu liquidificador industrial. Gente, essa live nem é pra eu ficar falando muito de utensílio, tá bom? Fiquem tranquilas aí. Mas olha só, eu tenho meu liquidificador industrial, que tem a capacidade para 8 litros. Lindo, amei. Esse daqui foi minha avó que me deu de presente. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando com o liquidificadorzinho normal, pequeno, tá? E pode usar a batedeira também, mas eu sempre indico que vocês façam liquidificador porque eu amo praticidade. E o resultado final que a gente alcança falando de doces funcionais à base de biomassa, tá? A nossa culinária, ela é totalmente diferente, ela se comporta de forma totalmente diferente, porque a gente faz uso da biomassa. Então, a gente não se... Assim, é claro que tem alguns conceitos da culinária tradicional que a gente traz, da confeitaria tradicional que a gente traz para nossa vida, mas assim, o comportamento da biomassa, ele realmente é algo único. Então, a gente consegue fazer sim os nossos bolos, todos os nossos doces em liquidificador. E eu acho que isso daí é algo maravilhoso, porque eu sou apaixonada por praticidade, vocês já sabem disso. Então tá, resumindo aqui pra vocês, né, já falei de todos os setores, já repeti horrores aqui. Então, qual que é a dica prática para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês? Você vê os materiais que são usados, né? Samantha, como eu falei, cada uma tá num nível diferente. Tem menina que já tá trabalhando com 8 tipos de bolo, tem menina que tá ali só com bolinho de chocolate, tem gente que tá com bolo de pote, bolo de chocolate, brigadeiro. Então, assim, veja os dica, tarefinha de casa. Vejam os produtos que vocês usam, vejam os materiais que são necessários para o seu processo. E aí, dentro do que faz parte da sua realidade hoje, do que você precisa usar, você pega e faz a sua organização baseado nos conceitos, em tudo isso que eu acabei de te passar agora. Então, não se esqueçam, né? Geladeira, fogão, liquidificador, tudo, gente, é organização, tá? E mais uma vez eu vou repetir. Vejam aquilo que melhor se encaixa à rotina de vocês. O que eu tô dando aqui são ferramentas e falando o que eu aplico na minha vida e que tem dado muito certo. Isso fez com que eu mudasse o meu nível de jogo, eu consegui otimizar muito o meu processo. Hoje em dia eu consigo fazer uma quantidade muito maior de produtos em um menor tempo. Justamente por quê? Porque eu passei a me organizar. Então, o que eu queria deixar assim realmente marcado, pontuado para vocês hoje é a importância de vocês pontuarem, de vocês organizarem o processo de vocês. Então, coloquem na ponta do lápis tudo que faz parte da produção de vocês e organizem. E eu também tenho um cantinho que eu acho que vai ficar meio ruim de eu mostrar pra vocês agora, mas é uma outra mesa que não fica aqui dentro da cozinha, fica tipo numa salinha separada, que é a mesinha do encantamento, que eu chamo. Que é uma mesa onde estão minhas fitinhas, onde tá um papelzinho para eu escrever um bilhete pro meu cliente. É uma parte que não tem contato com essa sujeira que acontece aqui na cozinha. Então, aqui nessa mesa da finalização, onde eu vou confeitar meus bolos, cai brigadeiro, cai confeito, né, granulado, cai coco ralado, enfim, aqui a gente consegue fazer uma sujeirinha. Ali na mesinha de finalização, foi uma mesinha que eu separei onde não tem sujeira. Onde eu vou lá simplesmente para finalizar o meu produto e encantar o meu cliente. Então, vocês podem pegar uma bancadinha simples que tem na casa de vocês, ou um espacinho da mesa da sala aí, coloquem as fitinhas, coloquem tudo dentro de uma vasilhinha, sabe? Para vocês que estão começando, coloquem ali a fitinha que vocês vão usar no produto de vocês, coloquem o papel, a canetinha, tudo, gente, para facilitar.
Porque, mais uma vez, eu digo, se vocês estiverem atrasadas para entregar a encomenda, vocês vão pular essa parte do encantamento, vocês vão pular essa parte da personalização, que faz toda a diferença. Isso daqui complementa a aula que eu falei ontem sobre a gente gerar valor para o nosso cliente, sobre a gente garantir que ele tenha uma experiência melhor. Tá bom? Então, assim, pegue e se preocupe com isso. E facilite o seu processo, crie a sua linha de produção para que você não precise pular nenhuma dessas etapas, porque vocês têm que ter a consciência que cada uma dessas etapas tem a sua função e são importantes. E conforme eu vou, desde lá do comecinho, quando eu faço um correto abastecimento, isso influencia nos produtos que eu vou trazer para casa, eu faço uma correta organização, isso vai influenciar no tempo da minha produção, a minha produção fazendo tudo certinho, ocorrendo tudo bem, vai influenciar na minha finalização, a minha finalização sendo feita da melhor maneira, ela vai fazer parte da minha entrega. Gente, uma coisa tá ligada à outra. E vocês não podem achar que as coisas andam de forma separada. Elas andam de forma juntas, tá? E a gente precisa cuidar delas com muito carinho e atenção. Então, se ajudem. Vejam a forma que fica mais fácil para vocês fazerem aí na rotina de vocês, na casa de vocês. E mais uma vez, o que eu tô falando aqui, você não precisa ter uma casa grande, você não precisa ter uma cozinha grande e você não precisa fazer um investimento inicial alto. E às vezes nem precisa fazer um investimento inicial. Você só precisa se organizar e usar a seu favor aquilo que você já tem a seu dispor aí dentro da sua casa. Então, quando a gente cria os nossos processos, fica muito mais fácil. E eu acho que foi a Thaís, que a gente fez live semana passada, foi a Thaís? Acho que foi. Foi a Thaís? Que ela falou que tinha pegado uma encomenda grande, mas não se perturbou, porque ela tava tudo organizado na cozinha dela e que depois que ela confeitou todos os bolos e limpou as bordinhas, como a gente fala, aluna super aplicada, e ela disse que foi pro cantinho do encantamento e fez tudo isso daí que eu tô falando pra vocês. Colocou fitinha, colocou recadinho, porque ela tá se ajudando, ela tá favorecendo, ela tá criando esse momento, ela tá criando essa oportunidade. Agora imagina comigo, ela tinha 10 ou eram 8 bolos para ser entregues. Vocês acham que se tivesse a fita num canto, o papel no outro, a tesoura no outro, o lápis no outro, a probabilidade de ela abrir mão desse encantamento seria muito maior. Então, assim, tenham consciência disso. Pode parecer algo muito simples, mas tem um poder absurdo quando a gente coloca em prática, tá? Então, a minha mensagem para vocês hoje era essa, a questão da organização. E eu quero deixar uma frasezinha, anotem aí. Quem começa certo desde o início vai mais rápido. Eu vou repetir porque essa foi boa. Quem começa certo desde o início vai mais rápido. Então tenham isso gravado na mente de vocês. Escreve isso num papel, gruda na geladeira de vocês e leiam isso todos os dias. Então, eu comecei, às vezes tem muita gente, vou começar de qualquer jeito. Eu sou a favor de você começar do jeito que dá. Tá, Samanta, eu só posso começar dessa maneira. Então a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento. Porque se a gente fica esperando a oportunidade perfeita, o momento perfeito, a gente fica, na verdade, criando desculpinhas e não inicia. Tá? E a gente fica se alimentando dessas desculpinhas e não é isso que eu quero aqui com vocês. Eu quero sacudir vocês mesmo, quero fritar a cabeça de vocês e fazer vocês irem pra prática. Porque tem muita coisa que eu aprendi, foi praticando, não tem como. Então eu dou ferramentas, eu ajudo, eu faço o que eu posso, eu entrego tudo que eu posso entregar pra vocês, mas assim, não adianta a gente pular etapas, não tem como a gente pular etapas, com o dia a dia, vivendo, colocando a mão na massa, vivendo o campo de batalha que a gente fala, que a gente começa a se deparar com os obstáculos, com os desafios e a gente vai enfrentando e se superando. Eu tive que ultrapassar muitas dificuldades, muitas inseguranças, muitos medos para estar aqui onde eu tô falando com vocês. Então, vai ser da mesma forma que vai acontecer com vocês. A gente tem que ir se superando. Então, comecem com aquilo, onde vocês estão, com aquilo que vocês têm. Mas, dentro da realidade de vocês, tragam para a realidade de vocês o conceito de organização e organizem tudo aquilo que vocês puderem para facilitar e, assim, tenham em mente que quanto mais organizada vocês começarem, não é com quanto mais utensílio vocês começarem, com coisas mais Samanta, quanto mais eletrodoméstico moderno eu começar, melhor eu vou ficar. Não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando é que tem a ver com organização. Então não precisa, não vou aceitar desculpa do tipo assim, mas eu não tenho isso em casa, eu não tenho. Tem. Você tem. Então, dentro da sua realidade, do seu contexto familiar, do seu contexto de vida,
você vai fazer o melhor que você tem com aquilo que você tem. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. E, mais uma vez, tendo a consciência de que, mas eu tô começando aqui, eu vou começar de qualquer jeito, depois eu melhoro. Não! Comece da melhor forma que você já pode começar. Porque o fato de você começar da maneira certa vai fazer com que você evolua de forma mais rápida e mais assertiva, tá bom? Mais assertiva. Então isso daí é uma forma também de a gente minimizar os erros que podem acontecer no meio do nosso caminho. Beleza? Então, beijos pra vocês e deixa eu ir trabalhar e até mais tarde.